Saiu a informação de que o Brasil perdeu as patentes internacionais da polilaminina após corte de verba do governo Dilma, lá em 2015, 2016, e por isso a polilaminina, que é aquela substância que supostamente pode ser que tenha resultado para casos de lesão na coluna, né, talvez a patente não fique com o Brasil, não fique com a FRJ e a empresa que está desenvolvendo o projeto, né? E, bom, eu tenho muitas questões sobre isso. Para início de conversa, eu me questiono se isso é verdade, porque existe a prioridade unionista. E, segundo estão dizendo, há o registro na patente brasileira. A patente brasileira foi concedida e continua válida. Então, eu não sei não, tá? Se o pessoal quiser, ainda consegue fazer valer a patente brasileira no resto do mundo, né? Outra coisa é com relação a se isso é bom ou ruim. Eu acho que propriedade intelectual é um lixo. Então, que bom que o Brasil não tem a propriedade intelectual desse negócio, né? E um terceiro ponto é exatamente qual que é a lógica disso, porque a gente não sabe ainda se esse remédio realmente funciona, né? Ele ainda está sendo testado. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Cearense Sem Sotaque, IDP, Instituto da Dupla Penetração, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, pois é, a informação que saiu agora, a gente já fez um vídeo sobre a polilaminina, né? Eu expliquei lá a situação, é um remédio muito promissor, estão havendo alguns testes ainda, mas, como bem explica o pessoal aqui, ainda não começaram os testes clínicos, tá? Então, os testes que tem são os pré-clínicos. Tipicamente, de 250 remédios que começam o teste pré-clínico, apenas 5 passam para a próxima fase. Então ainda tem uma chance grande da polilaminina sequer chegar no teste clínico. Se chegar no teste clínico, de cada 5 remédios que chegam no teste clínico, só um efetivamente acaba virando uma nova droga realmente aprovada, aí tem um processo de aprovação e aí se torna realmente um remédio válido, um remédio que realmente ajuda, né? Ah, Peter, mas eu vi um monte de imagem na internet do cara que era tetraplégico e já está agora fazendo musculação, está fazendo as coisas e andando e não sei o que lá. Gente, tem que tomar cuidado com isso. Isso não quer dizer que tenha sido por conta da polilaminina. A maior parte dos casos que eu vi do pessoal aplicando isso daí era logo depois da lesão. E logo depois da lesão você tem casos de recuperação espontânea também de movimentos de pessoas que também que sofreram lesão na medula. Não dá para saber, tem que fazer o teste clínico para saber que é realmente o remédio que resolveu o problema. Lembra da fósforo alguma coisa, não sei o que lá, que teve aqui no Brasil há um tempo atrás, que diziam que resolvia com câncer? Não, porque o Brasil descobriu o câncer. Um monte de gente entrando na justiça para receber o tratamento experimental, depois descobriram que não serve para nada. Estavam tomando placebo. É o mesmo caso aqui? Eu não sei. Não sei, pode ser que não, pode ser que realmente seja. Eu torço para que seja um remédio realmente bacana, que funcione legal, que tenha resultados bacanas realmente, mas temos que fazer o teste, né? Não é uma coisa fácil isso. O que está acontecendo no Brasil é o mesmo fenômeno que aconteceu lá com a fosfoetanolamina, que era uma outra substância que eles estavam usando para experimentar e coisa e tal, e que no final das contas fizeram os testes clínicos e chegaram à conclusão de que não faz diferença, não fazia nenhuma diferença, né? E o que acontece no Brasil? O pessoal entra na justiça para receber remédio, para receber tratamento que não está ainda disponibilizado, e com isso você tem um problema, porque a gente vê os casos de sucesso. Eu fico muito feliz com os casos de sucesso, mas vocês viram os casos de fracasso? Eu não vi nenhum. Não vi nenhuma pessoa virando e falando assim, não, tomei esse remédio e não deu nada. Continua. E aí você fala assim, Peter, é sinal que funciona. Não, é sinal que estão escondendo os casos que dá erro, porque nunca, remédio nenhum funciona para 100%. Tinha que ter, ao mesmo tempo que tem o pessoal lá feliz da vida, que eu comecei a andar e não sei o que lá, tinha que ter o pessoal também, eu tomei esse troço e não funcionou nada para mim, continuei da mesma bosta que eu estava antes. No final das contas, se não tem isso, é porque estão escondendo de você, e a gente não sabe o tamanho do que estão escondendo. Então, ou seja, tem que ter o teste clínico, não dá para dizer que está funcionando sem ter o teste clínico, né? Mas o ponto que eles estão colocando aqui é que o Brasil perdeu as patentes internacionais da polilaminina após corte de verba do governo federal. A pesquisadora aqui está dizendo que a culpa é da Dilma, tá? Porque foi aqui, ó, o pedido de patente foi feito em 2007,
quando o potencial terapêutico da substância ainda estava em fase inicial de desenvolvimento. A concessão nacional, no entanto, levou quase 2 décadas. Normal, no Brasil é lento pra caralho mesmo. E o exterior, ele deve ter contratado empresa para fazer essa patente no exterior, e parece que não, em 2015 e 2016, portanto, no governo Dilma, a universidade não conseguiu continuar pagando as taxas internacionais, perdemos todas as patentes fora do Brasil. Agora, você tem a prioridade unionista, né? Então, eu não sei, eu não sou advogado de patentes, tá? Eu mesmo tenho algumas patentes e alguns softwares e algumas marcas registradas, mas eu não sou especialista nisso. Então, eu não sei se eles poderiam alegar a prioridade unionista para conseguir isso no exterior. Então, em tese, talvez não tenha nem prejuízo nisso daqui, dependendo de como é que seja a situação, né? Aí o pessoal está reclamando aqui justamente porque quer mais dinheiro para pesquisa e coisa e tal. E eu falo para vocês sempre esse tipo de coisa. O problema do Brasil é justamente que o pessoal encara a pesquisa de medicamentos como uma coisa séria que tem que ficar perto do Estado. É o que eu falo. Pesquisa de remédios é realmente muito séria. É por isso que não pode ser estatal, tem que ser privada. Tem que ser empresa privada. Esse negócio de fazer pesquisa e universidade no Brasil é uma bosta. Isso só prejudica todo mundo. Prejudica a universidade, prejudica os alunos, prejudica os professores, prejudica os pesquisadores e acaba prejudicando o povo brasileiro como um todo, né? A atividade tem que ser rentável, tem que dar lucro, eles têm que conseguir fazer dinheiro disso daí. Se não tem lucro, meu amigo, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Não existe esse negócio de, é a coisa certa que não dá lucro. Não existe isso, né? Então, tudo que é certo dá lucro, inclusive remédio, né? Mas o problema é que tem que ter um investimento muito grande. Exato, mas se tem uma chance grande, imagina um remédio desse. Um remédio desse vai ter um lucro fabuloso. Pô. Imagina. Se realmente cumprir o que está prometendo, é um lucro fabuloso, né? E aí, ela está reclamando isso aqui. Me parece muito mais uma coisa de dá mais dinheiro para as universidades, manda mais dinheiro para as universidades, né? A moça aqui está aqui, ó, com Padilha, com sei que lá, com o pessoal do governo Lula e não sei o que, né? Lembrando que foi o próprio governo Lula que cortou o dinheiro da universidade lá em 2015, 2016. É muito engraçado isso, né? Aliás, cortou no governo Lula também, né? Quando era o corte de verba no governo Bolsonaro, cara, era um escarcéu, bicho, um monte de gente protestando na rua, e aluno indo pra rua, que não, que Bolsonaro é contra a ciência, que tá querendo acabar com a universidade, não sei o que lá. O Lula cortou muito mais que o Bolsonaro, mas ficou todo mundo quietinho, ninguém fala nada. Muito bacana esse negócio, né? Pra você ver como é que é tudo política mesmo no final das contas, né? Então, eles estão dizendo aqui que ela perdeu a patente. Pois é, eu não sei se perdeu não, tá? Tem que conversar com algum especialista nessa área aí, tá? Mas talvez tenha perdido a patente internacional porque o governo cortou custos da UFRJ. Mas o principal ponto aqui é que, para que propriedade intelectual? Se o objetivo é beneficiar a sociedade, né? Em tese, o objetivo do Brasil é beneficiar a sociedade, de fazer o desenvolvimento para beneficiar as pessoas. Se é esse o objetivo, para que propriedade intelectual? Pô, fabrica o remédio, vende o remédio, vai ganhar dinheiro, né? Eu explico esse conceito aqui no meu vídeo. Quem precisa de propriedade intelectual? Propriedade intelectual não existe. Propriedade física existe. Por quê? Porque a propriedade física ela é uma coisa escassa, né? Não tem para todo mundo. Se não tem para todo mundo, você tem como limitar. Propriedade intelectual não. Duas pessoas podem ter a mesma ideia e ninguém prejudica a ideia do outro. Se você copia o meu livro, eu continuo tendo o meu livro do mesmo jeito. Se você copia o meu vídeo aqui, eu continuo tendo o meu vídeo do mesmo jeito. Você não tirou nada de mim. Agora, se você rouba minha bicicleta, eu fiquei sem minha bicicleta. Então, ou seja, essa é a diferença entre propriedade real e propriedade intelectual. Propriedade intelectual não existe, é uma besteira. Eu acho que isso seria um bom caminho para o pessoal no Brasil já largar a mão desse negócio de propriedade intelectual, que isso não serve para porra nenhuma mesmo. Tinha que acabar com o INPI, uma porcaria isso daí, não serve para nada. Eu vou deixar o link desse vídeo meu aqui, ó, quem precisa de propriedade intelectual, em que eu explico em mais detalhes o que é a propriedade intelectual e por que isso é um conceito anacrônico que nunca deveria existir. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.